Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã, gostaria de refletir com você sobre o tempo da Quaresma, que nós já vamos entrar. A reflexão que nós costumamos fazer aqui no canal, a partir do Catecismo da Igreja Católica. Você sabe o que significa Quaresma? Não sabe? Vejamos então o que nos diz o Catecismo. Dentre todas as solenidades cristãs, o primeiro lugar é ocupado pelo mistério pascal, que devemos nos preparar para vivê-lo convenientemente. Por isso, foi instituída a Quaresma, um tempo de 40 dias para chegarmos dignamente à celebração do tempo pascal. A Quaresma, como prática obrigatória, foi instituída no século IV, mas desde sempre os cristãos se preparavam para a Páscoa com oração intensa, jejum e penitência. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2043, nos diz que o quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja, determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas. Contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre os nossos instintos e a liberdade do coração. São duas festas no calendário litúrgico da nossa igreja que são as mais importantes: o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual a igreja nos convida a nos preparar durante 4 semanas, e a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para a qual a igreja nos convida a nos preparar durante 40 dias. Então, a Quaresma sempre é um tempo forte de reflexão, de penitência, de conversão, mudança de vida, para nós nos prepararmos e podermos celebrar dignamente o Tríduo Pascal e a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Quaresma sempre começa com a quarta-feira de cinzas. Para os antigos judeus, sentar-se sobre as cinzas já significava arrependimento dos seus pecados e uma volta para Deus. As cinzas bentas e colocadas sobre as nossas cabeças nos fazem lembrar que vamos morrer. Disso não tem como nós corrermos, né? Todos nós morreremos um dia. Então, as cinzas, quando depositadas sobre a nossa cabeça ou sobre a nossa fronte, em sinal de cruz, nos recordam que nós somos pó, viemos do pó e ao pó nós voltaremos. Para que, entendendo isso, e voltando ao pó, nosso corpo seja refeito por Deus de maneira gloriosa, para não mais perecer. Nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas quando adquirimos consciência do certo e do errado, passamos a desobedecer a Deus, passamos a cometer muitos pecados. Então, ao celebrar a quarta-feira de cinzas, lembrando de onde nós viemos e para onde nós voltaremos, nós somos convidados, nessa celebração na qual nós participamos, a relembrar que nós precisamos voltar a este primeiro amor, voltar a ser como o Senhor um dia desejou que fôssemos. Então, as cinzas fazem isso conosco, o nosso corpo será refeito por Deus de maneira gloriosa para então não mais perecer, não mais pecar. A intenção dessas cinzas depositadas sobre a nossa cabeça ou colocadas sobre a nossa fronte em sinal de cruz é nos levar ao arrependimento desses pecados. É fazer-nos lembrar que não podemos nos apegar a esta vida, achando, como muitas vezes nós pensamos, que a felicidade plena pode ser construída ou pode ser adquirida aqui. Sabemos, a Sagrada Escritura relata isso para nós,
E ao celebrarmos, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, dizendo que nós somos pó e ao pó nós voltaremos, automaticamente nós somos recordados disso também, que daqui nós não levaremos nada. E, portanto, não podemos viver uma vida apegada aos bens terrenos, porque tudo aquilo que nós adquirirmos, construirmos, aqui neste mundo, aqui ficará. Então, neste tempo da Quaresma, que começa com a quarta-feira de cinzas, nós somos chamados, a igreja nos convida a nos preparar para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para bem celebrá-la. E durante este tempo quaresmal de 40 dias, a igreja nos apresenta os chamados exercícios quaresmais. Seriam os exercícios quaresmais a prática da esmola, a prática do jejum e, de forma mais intensa, a oração, a vida de oração. Vamos entender, então, esses 3 exercícios quaresmais. Primeiro, nós precisamos lembrar das virtudes que são necessárias para bem viver e para bem assumir os compromissos deste tempo. Então, a oração é a expressão máxima da nossa fé. A oração é um diálogo, né? Quando nós oramos, nós estabelecemos uma relação de intimidade com Deus. É uma conversa que nós estabelecemos com o Senhor. Nós falamos, Deus nos ouve. Nós pedimos, Deus nos ouve. Chega um momento então que nós nos calaremos e Deus falará conosco. Então, através da oração, nós não podemos pensar nela como algo que parte somente de nós, pois quando o homem se põe em oração, a iniciativa desta conversa, ela sempre é de Deus. Com a sua graça, Deus é quem, por primeiro, atinge o coração do homem. É lógico que fora da Quaresma, dia a dia, né, nós já rezamos, fazemos as nossas orações, de acordo com as nossas devoções, já cumprimos com os nossos compromissos e todos os dias, então, estabelecemos essa comunhão com Deus. No entanto, durante este tempo da Quaresma, nós somos chamados a intensificar as nossas orações, já que nós estamos nos preparando para celebrar algo grandioso e não podemos celebrar a grandiosidade da Páscoa com as nossas mazelas, com esse homem velho, né, com esses pecados, com essa prática de vida que estamos levando. É necessário renunciar a tudo isso, abrir mão de tudo isso, para bem celebrarmos este tempo e, ao celebrar a ressurreição do Senhor, podermos ressuscitar com nosso Senhor Jesus Cristo para uma vida nova. Então, a oração ela precisa ser intensificada. Se você já ora muito, você vai orar mais ainda neste tempo da Quaresma. Se você tem orado pouco, e é por isso que se chama exercício quaresmal, neste tempo da Quaresma de 40 dias, você vai se dedicar a trabalhar em você, já que é uma deficiência, já que você não tem rezado, feito as suas orações como deveria. Você então, neste tempo de 40 dias, tempo da Quaresma, vai se dedicar a trabalhar isso, a exercitar a prática da oração. E aí, com certeza, eu digo para você, com certeza, depois desses 40 dias, você não trará mais com você esta dificuldade na vida de oração. Você já terá evoluído, por isso é um exercício. Você já terá evoluído. Então, espiritualmente, você estará muito melhor, não só para celebrar a Páscoa, mas para viver a sua espiritualidade, a sua intimidade com Deus de uma forma muito melhor quando antes de iniciar a Quaresma. Então, a oração é a primeira das virtudes, é o primeiro exercício deste tempo quaresmal. A segunda é o jejuar, o jejum. Jejuar é abster-se de um pouco de comida ou bebida. É estabelecer o correto relacionamento do homem com a natureza criada. A atitude de liberdade e respeito diante do alimento torna-se símbolo de sua liberdade
e respeito para com tudo quanto o envolve e o possa escravizar, como, por exemplo, bens materiais, qualidades, opiniões, ideias, pessoas, apegos e assim por diante. Então, jejuar significa fazer espaço em si. Ao jejuar, você vai notar, perceber que muita coisa que você tem trazido, tem colocado na sua vida é desnecessária. Então você vai ter forças para abrir mão dessas coisas e dar espaço em você para que aquilo que é de Deus, e aquilo que é de Deus é permanente, é eterno, para que aquilo que é de Deus possa então ocupar esse espaço e possa permanecer. É importante saber que o jejum é uma prática muito mais interior do que exterior. E não é apenas algo que se deixa de comer, mas tem sempre um propósito: abster-se de certos alimentos. O jejum, então, não é uma dieta, mas uma prática espiritual que visa uma intimidade maior com Deus. Você vai iniciar o dia, vai fazer a sua oração e vai fazer a sua entrega a Deus. Deus, te entrego este jejum, e aí pode ser uma manhã inteira, você pode passar em jejum, se você não tiver problemas, né? Se for possível, porque tem pessoas que precisam se alimentar, então não podem ficar um tempo muito longo sem alimentação. Cuidado com isso. Cuidado com o jejum feito sem orientação do seu diretor espiritual, feito de qualquer maneira. Se você não tem nenhuma dificuldade quanto a isso, você faz a sua entrega do jejum. Deus te entrega o jejum desta manhã e você passa a manhã inteira em jejum e em oração. Ou te entrega o jejum deste dia, se você fará durante o dia todo ou durante algumas horas. Sempre com um propósito, sempre em vista de algo que você deseja alcançar ou melhorar. E aí, cumprido, findado o tempo do jejum a que você se propôs, você vai novamente fazer a sua oração, entrar em oração e entregar para Deus o seu jejum, encerrá-lo, né? E neste tempo da quaresma, de modo especial, depois de encerrar o seu jejum, tomar um cuidado para não cair no pecado da gula, porque como você ficou durante um tempo sem alimentar-se daquilo que você gosta, que nesse tempo, né, é possível nós fazermos essa prática de retirar da alimentação ou da bebida aquilo que nós gostamos. Então, se você gosta de tomar suco, você não vai tomar. Se você gosta de refrigerantes, você não vai tomar. Se você gosta de café, você não vai tomar. E procura beber aquilo que você não gosta. Então, se você não gosta de tomar chá, você vai tomar chá. Se você não gosta de tomar leite, você vai tomar leite. Essas substituições, se são para você difíceis, é um sacrifício, você pode fazê-las. Mas então, retornando, depois desse tempo de jejum, toma um cuidado para você não cometer o pecado da gula, porque você ficou aí um tempo muito grande de jejum, e ao entregar em oração, encerrar o seu jejum, você pode vir com uma compulsão, com uma vontade muito grande de comer e se alimentar de forma exagerada. Se isso acontecer, aí você joga fora todo esse período de oração que você fez. Por isso que jejum não é dieta. Por isso que o jejum ele precisa ser vivido como uma entrega, é feito em oração. Você coloca para Deus para você ter forças de cumprir aquela proposta de oração. E depois de ter entregue a Deus, você volta à sua rotina de forma equilibrada, sem exageros, para não cometer aqui de modo especial o pecado da gula. Então, por que praticar o jejum? Porque o jejum é para a conversão e também para que nós amemos mais a Deus do que a nós mesmos. O Papa Leão Magno nos aconselhava: mortifiquemos um pouco o homem exterior para que o interior seja restaurado. Perdendo um pouco do excesso corpóreo, o espírito robustece-se.
Aqui também nós precisamos, aproveitando esta fala do Papa Leão Magno, precisamos tomar um cuidado aqui para não cairmos no pecado da vaidade, né? Porque ao fazer essas práticas, pode ser que você emagreça. Já vi pessoas emagrecerem muito por retirar determinado alimento da sua rotina durante esse período. Pode ser que você emagreça um pouco, e tome cuidado para você não cair no pecado da vaidade, né? De forma exagerada, viver isso e acabar focando a prática do jejum, esse exercício, direcionando para esse propósito, né? E não é esse o objetivo. Se você emagrecer, é uma consequência do exercício que você está fazendo nesse tempo da Quaresma. Então, o Papa São Leão Magno nos diz: perdendo um pouco do excesso corpóreo, o espírito robustece-se. As práticas penitenciais são tão importantes na busca da conversão que a observância de algumas delas foram indicadas como um dos mandamentos da Igreja. Muito mais do que preceitos, essas práticas penitenciais revelam ser busca pela perfeição no amor, na linha do que nós começamos falando, né? Entendendo que nós não somos daqui deste mundo e que tudo aquilo que nós temos, alcançamos, construímos, nós não levaremos. Então nós não nos apegamos a nada daqui. Quanto mais nós nos prendemos àquilo que é terreno, mais dificuldade nós teremos para buscar alcançar esta perfeição no amor. Essa perfeição no amor nós encontramos em Deus. Por isso que esses exercícios, essas práticas no tempo da Quaresma nos ajudam muito. Então, o quarto mandamento da Igreja nos diz que é preciso jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Os dias e tempos penitenciais em toda a Igreja são todas as sextas-feiras do ano. Vejam bem, por vezes ouço pessoas dizendo que fazem um jejum na sexta-feira santa. Veja o que diz o quarto mandamento da Igreja: os dias e tempos penitenciais em toda a Igreja são todas as sextas-feiras do ano. Então, durante todas as sextas-feiras do ano, nós não nos alimentamos de carne. E também o tempo da Quaresma. Então, eu vou repetir. O quarto mandamento da Igreja diz que é preciso jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Os dias e tempos penitenciais em toda a Igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da Quaresma. Estão obrigados à lei da abstinência os católicos que tiverem completado 14 anos de idade, e obrigados à lei do jejum todos os católicos maiores de idade até os 60 anos. Então, quem tem menos de 14 anos está isento dessa prática, e quem tem mais de 60 anos também. No entanto, digamos que o seu filho, que um neto, um sobrinho, que vai muito com você à igreja, que é muito católico, muito espirituoso, vive com muita devoção às orientações da igreja, suponhamos que esta criança ou adolescente queira viver isso. É permitido? Não há problema, desde que haja um acompanhamento dos seus pais, O corpo de um adolescente, de uma criança, reage de forma diferente ao corpo de um adulto com relação a essas práticas, porque são alimentos que serão retirados de sua alimentação, então é preciso um cuidado com relação a isso. Da mesma forma, os idosos, aqueles que têm mais de 60 anos, não precisam praticar isso, mas se desejarem, é permitido? Não há problema, mas da mesma forma, tomar um cuidado. Às vezes você precisa, às vezes você faz uso de determinados medicamentos, e para a ingestão desses medicamentos você precisa alimentar-se. Tomar um cuidado então com essa prática, porque você vai retirar de sua alimentação, de sua rotina durante 40 dias, alguns alimentos. Se for possível e não for trazer nenhuma dificuldade, nenhum mal à sua saúde, faça, que isso vai te fortalecer espiritualmente, vai te deixar muito bem.
se houver alguma dificuldade de viver esse exercício, não há necessidade de você fazer, porque pela orientação da igreja, pelo catecismo e pelo Código de Direito Canônico, você está isento. Os que têm menos de 14 anos e aqueles que têm mais de 60. Um outro exercício que a igreja nos convida a praticar nesse tempo quaresmal é a prática da esmola, ou a prática da caridade. Dar esmola significa dar de graça, dar sem interesse de receber de volta, sem egoísmo, sem pedir recompensa, mas em atitude de compaixão. Nisso, o homem imita o próprio Deus no mistério da criação e imita a Jesus Cristo no mistério da redenção. É um período em que, ao olhar as nossas dificuldades, nossos pecados, porque nós fazemos uma trajetória para vivermos a conversão, nos preparando para a Páscoa. Ao observar a nossa vida, se você identifica que durante algum tempo, geralmente no decorrer do ano, você viveu de forma exagerada teve certas práticas, né? Viveu certas coisas de forma exagerada, como de repente acúmulo de coisas que você não necessita, de roupa, de calçado, né? Você trouxe para a sua vida de forma exagerada coisas que você não precisa, é o tempo oportuno para você então abrir mão desse acúmulo, voltando lá no início da reflexão, né? Entendendo que nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos, então não podemos nos apegar a nada que é terreno, nada que é daqui deste mundo. Você então vai abrir mão dessas coisas e vai partilhar com o seu irmão que está precisando, né? Quantas pessoas que têm aí guarda-roupas lotados, às vezes você tem tanta roupa que não cabe no seu guarda-roupa, tem que deixar em caixas, tem que deixar em malas, e tanta roupa que você não usa e está comprando cada vez mais e adquirindo cada vez mais. É o tempo oportuno para você partilhar com o seu irmão desses seus bens, dessas suas posses, né? Da mesma forma calçados, outros bens que você tem como acúmulo, é a oportunidade não de se desfazer, viu? Porque por vezes encontramos pessoas que vão lá e pegam, na hora de praticar a caridade, aquilo que não gosta mais, aquilo que está estragado, aquilo que não tem mais uso, serventia para si. Isso não é praticar a caridade, né? Isso é pegar o resto seu e oferecer para o seu irmão. Se não tem validade para você, também é possível que não tenha validade para o seu irmão. Uma roupa furada, se não te serve mais porque está furada, por que você vai doar para o seu irmão? Por que você não pode andar com uma roupa rasgada e o seu irmão pode, né? Se você vai lá e pega uma roupa que está danificada por traça, por mancha, por alguma outra coisa, por que você não pode usar essa roupa assim e o seu irmão pode, então você vai doar para ele? Cuidado então, né, com a forma como você acha que está praticando a caridade. A prática da esmola e da caridade como exercício quaresmal é nós, ao fazermos essa reflexão, olharmos aquilo que nós gostamos, que não fazemos mais uso e não precisamos, e então partilhar. A expressão melhor talvez seja essa. Partilhamos com o nosso irmão daquilo que nós temos. E você faz então essa doação. O tempo da quaresma é o tempo propício para isso. Então, durante esses 40 dias, viveremos, e fica sempre muito evidente neste tempo as práticas do jejum e da abstinência. A abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, devem ser observadas, repito, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Na quarta-feira de cinzas, nós nos abstemos, e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Devem ser observados o jejum e a abstinência. Isso está no Código de Direito Canônico da nossa Igreja, no cânon número 1250. E no Brasil, a CNBB afirma que o fiel católico brasileiro pode substituir a abstinência de carne por uma obra de caridade, um ato de piedade, ou trocar a carne por outro alimento. Vejam,
A CNBB afirma que o fiel católico brasileiro pode substituir, não quer dizer que deve substituir a abstinência de carne por uma obra de caridade. Então essa é uma orientação que a CNBB traz para nós, mas se você nota que a sua vida, a forma como você a conduziu até aqui, você precisa de um exercício, precisa viver intensamente esses exercícios quaresmais, precisa se aprofundar, intensificar isso, que só uma obra de caridade ou um ato de piedade não vai te ajudar, né, a trabalhar questões em você que às vezes são profundas, e esses 40 dias sendo vividos com mais intensidade te ajudarão a sanar certas lacunas. Então, viva a quaresma, esse tempo, esses 40 dias, conforme a igreja orienta, com a prática dos exercícios quaresmais, do jejum, da oração e da esmola e da caridade. Faça a sua penitência, encontre aí algo que você pode retirar de sua rotina para melhorar a sua vida. Agora, se você percebe que você está num grau tal de evolução, né, que você melhorou muito, que você não precisa, que a igreja orienta, a CNBB está dizendo que não há necessidade, então não faça isso como obrigação. Né? Todas essas práticas nós fazemos por amor a Deus, no sentido de melhorando, nos aproximar mais dele. Consequentemente, se nos aproximamos mais de Deus e o amamos como devemos, nós amaremos nossos irmãos e faremos para com eles aquilo que precisa ser feito. Então, não pode ser uma imposição, é para você não vai fazer obrigado. Né? Se você não fizer, você vai pecar, vai para o inferno, tem que fazer não sei o quê. Não, se você não quer fazer, então siga a orientação da CNBB e substitua a abstinência de carne por uma obra de caridade ou um ato de piedade. Agora, se você percebe que você precisa viver tudo isso que a riqueza deste tempo da quaresma nos oferece, faça com amor, com dedicação, com cuidado, com zelo, com desejo de realmente melhorar, tornar-se uma pessoa melhor, um cristão melhor, se aproximar de Deus e durante todo esse processo aproximar-se também do seu irmão e viver plenamente todo este tempo com toda a riqueza que ele nos apresenta, para ao final dele podermos celebrar dignamente o Tríduo Pascal e a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Faço votos que você celebre dignamente a quarta-feira de cinzas, mergulhando no que esta liturgia nos oferece. Entenda que nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos, e por isso precisamos já aqui neste mundo nos apegar em Deus, e faço votos que você viva santamente este tempo quaresmal, com toda a profundidade, o mistério, a riqueza deste tempo, com tudo aquilo que a igreja nos propõe e oferece, para que ao chegar ao final dele você esteja fortalecido, esteja espiritualmente gigante, desta forma possa enfrentar todas as forças, tentações do mal e seguir então com uma vida nova, com práticas novas que agradam a Deus, com a renúncia de uma vida de pecado, possa seguir com uma vida nova com Cristo ressuscitado. Deus abençoe você e te fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.